Olá, pessoal. Eu sou a Sara Paixão, da área de alocação da InvestSmart, e hoje eu estou aqui com a Mônica Araújo, nossa analista, estrategista de renda variável na InvestSmart também. E a gente está aqui para falar sobre uma semana muito importante que tem decisão de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, que é importante para o mundo todo. Então, eu queria saber, Mônica, o que você vê assim dessas decisões, né, que são muito importantes para os nossos ativos? É uma semana assim, né? Mais uma semana, mais uma quarta-feira importantíssima para os mercados como todos, para os ativos de risco, porque a gente tem a decisão, né, do Fed, né, e depois a nossa decisão aqui. Algumas horas depois vem a decisão do Brasil também. Então, há uma expectativa realmente de movimentos contrários, né, enquanto o Fed finalmente vai estar iniciando seu processo de redução de taxa de juros no mercado americano, a gente aqui vai estar na ponta contrária, né, elevando, provavelmente elevando, né, a gente não tem certeza de nada, mas o que o mercado está precificando, o que as condições indicam, né, tanto no cenário americano como no cenário brasileiro, é que a gente deve ter uma queda de juros lá fora e uma alta de juros aqui, o que certamente vai ampliar o diferencial de taxa de juros, né, e que tem uma importância também muito grande, principalmente para câmbio, né? Então, acho que o mercado já precifica. Eu acho que a grande dúvida, né, que se tem é qual vai ser a magnitude, né, dessa redução de taxa de juros lá fora e a alta daqui. O mercado está bem dividido entre 0,25 e 0,50, né? Nos dois lados, né? Os dois lados, exatamente. Para aumentar aqui. E aí eu queria saber de você, eu acho que é a pergunta do milhão, né? O que você acha que vai ter mais efeito sobre os ativos brasileiros, né? Uma queda de juros nos Estados Unidos, o que a gente tem que considerar também para entender, assim, na hora de alocar, uma queda de juros no exterior ou um aumento de juros aqui no Brasil? Bom, então, assim, considerando que a taxa de juros americana é a taxa que, né, o indicador principal para os ativos de risco no mundo inteiro, sem dúvida alguma, a mudança, né, na taxa de juros americana, eu acho que ela tem um impacto muito grande, principalmente para a questão que eu tinha falado anteriormente, para a questão cambial, tá? Não só aqui, mas em outros mercados também, principalmente de mercados emergentes, né? Então, dependendo do montante, né, da magnitude, dessa expectativa, se vai ser dada algum tipo de sinalização do que é o processo como um todo, né, de redução de taxa de juros lá fora, eu acho que isso tem um impacto mais forte. Porém, né, o Brasil não poderia passar por esse momento de forma assim tranquila, né? A gente tem as nossas questões domésticas que também estão gerando eu diria uma insegurança, uma dúvida muito grande sobre o que vai ser realmente o médio prazo, né? Principalmente a parte fiscal, né? A gente está vendo algumas adoções de medidas, né, com relação ao fiscal, medidas de gasto que não entram no fiscal e que está gerando essa dúvida sobre vai ter alguma mudança no arcabouço, né, o quanto que esse adicional vai ser realmente trazer de impacto efetivo para nível de atividade. Então, acho que aqui, em função disso, né, o Banco Central acaba tendo que fazer o seu ajuste, né, já que a gente está com dados da economia doméstica assim, muito positivos, né, que acaba pressionando, gerando essa expectativa futura de inflação. Então, assim, resumindo, eu acho que a mudança na taxa de juros no mercado americano ela tem um impacto muito relevante, né? Ela pode redirecionar fluxos, né, que estavam indo de forma quase que unânime, né, os ativos americanos recebendo todos os fluxos. Então, ela pode ter um papel importante para esse redirecionamento, não de uma forma assim, muito significativa, porque ainda a gente vai ter uma taxa de juros alta lá fora, mas pode ser que haja um aumento do apetite para risco e aí esse fluxo seja redistribuído. Então, o impacto, eu acho que mais forte para o Brasil nesse aspecto é a questão do câmbio, né? A gente pode ver um fluxo mais forte vindo para o Brasil. E até porque a gente, na ponta contrária, a gente vai estar aumentando a taxa de juros e o que esse diferencial de taxas acaba favorecendo também o mercado de juros.
Mas o que eu acho que é que a gente tem uma visão diferente entre os investidores domésticos e os investidores estrangeiros, né? Os domésticos, como eu falei, eles estão ainda muito apreensivos com relação ao que pode vir a ser essa questão do fiscal para médio prazo. Então, acho que a gente só vai contar mesmo com essa percepção do investidor estrangeiro, né? Desse fluxo que pode vir, né, em função desse aumento do diferencial de taxa de juros aqui com relação ao mercado americano. Então, acho que se eu tivesse que eleger um ativo que fosse o que vai mais ter o impacto, né, dessa mudança na taxa de juros lá fora, é a questão cambial. Perfeito, Mônica. E aí você comentou também sobre os investidores domésticos estarem um pouco mais apreensivos. Aí eu queria saber, assim, depois que passar essa reunião do Copom, o que a gente tem que acompanhar para entender quais serão os próximos passos do Banco Central e aí também, né, nos Estados Unidos, o que a gente tem que acompanhar para entender quais serão os próximos passos do FONC? Ótima pergunta. Não sei se vou conseguir responder na íntegra, mas ótima pergunta. Eu acho que, assim, não vai ser só importante a gente estar acompanhando as mudanças nas taxas, tá? Eu acho que a comunicação, né? E essa reunião do Fed, ela vem com aquela revisão da economia como um todo, né? Aquela reavaliação, os pontos que cada membro do comitê coloca sobre a sua percepção de como é que está a economia. Então, acho que a leitura não só do movimento em si, né, da mudança das taxas, tanto aqui quanto lá fora, mas do comunicado, da mensagem que cada Banco Central quer passar, né? A gente viu nos últimos meses uma comunicação muito errática, né, dos bancos centrais. Isso gera muita volatilidade, porque a gente não consegue entender direito qual é a percepção deles com relação à economia, qual é o próximo movimento, e isso gera uma semana a gente recebe uma informação de um jeito, na outra semana recebe de outro. Então, acho que, falando especificamente de Brasil, eu quero muito acompanhar como é que vai ser esse comunicado, qual a mensagem que eles querem passar, e depois com a ata, né, de forma mais detalhada, quais são as importâncias, o que esse balanço de risco de mercado brasileiro eles vão querer dar destaque na ata para a gente aí sim começar a acompanhar dados mais relevantes. Mas, assim, independente dessa melhoria da comunicação, que é o que eu espero realmente, né, que os bancos centrais tenham uma melhoria de comunicação, uma clareza mais precisa com relação ao que eles buscam realmente. Eu acho que no caso do Brasil é muito o que o governo, né, federal quer, vai traçar na questão da parte fiscal, né? Eu espero que o Banco Central coloque isso de uma forma relevante. Lembrando que a gente está num processo de mudança, né, do presidente do Banco Central, então é importante que eles tragam unidade, né, que eles falem a mesma língua, se expressem da mesma forma. Então, até para esse processo de transição ser da forma mais transparente, mais simples possível, para que a gente não tenha volatilidade nos mercados. E lá fora eu acho que também, né, a gente espera que o Banco Central americano também traga essa percepção de como é que está a economia, né, quais são os fatores mais relevantes para eles estarem acompanhando agora. A gente sabe que desde a última reunião ele deu uma ênfase maior na parte de trabalho, do mercado de trabalho, então tentar entender um pouquinho qual é a visão deles. Então tem muita coisa aí para estar acompanhando nos próximos dias, né? A gente vai ter na quarta-feira a decisão, mas depois tem várias outras informações importantes ligadas ao setor ao segmento da economia e os dados principais para estarem acompanhando. Perfeito. E é por isso que a gente está aqui, né, Mônica? Porque a gente acompanha esses dados e traz aqui para vocês toda semana. Obrigada, Mônica, sempre uma aula de escutar. É isso, gente. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.